Olá pessoal, neste vídeo eu vou abordar o Font Face Rule. O Font Face Rule seria uma forma aí de você aplicar qualquer tipo de fonte nos elementos da sua página web, ok? Bom, antes de eu explicar para vocês os passos aí para a gente escolher uma fonte e aplicar no elemento HTML, eu vou recapitular com vocês aqui uma propriedade que é muito importante, que é o Font Family. Então aqui, por exemplo, eu tenho um H1 na minha página HTML, né, um título, e eu estou usando aqui um CSS interno para alterar o Font Family, né, ou seja, alterar o tipo da fonte. E no caso eu escolhi aqui o Verdana. Também usei uma outra propriedade aqui, né, para centralizar o meu título, mas a propriedade importante aqui que eu queria já nesse primeiro momento recapitular com vocês é o Font Family. Então, Font Family eu posso especificar aqui o tipo da fonte que eu quero que seja aplicado aqui no meu elemento HTML, neste caso no H1, ok? E aí nesse caso eu apliquei aqui o Verdana no meu título H1. Bom, porém, ao você usar o Font Family, você tem acesso a algumas fontes já pré-definidas, né, já nativas aqui no CSS. E essas fontes, né, são um número limitado de fontes, são as fontes aí mais populares, né, Verdana, Arial, então são fontes aí mais populares. Se você realmente quer usar uma fonte mais diferenciada, então você vai ter que usar a regra Font Face, que eu vou demonstrar para vocês nesse vídeo, e eu sugiro que vocês sigam os passos aqui que eu vou demonstrar aí para vocês, ok? Bom, o primeiro passo é você localizar algum site que disponibiliza fontes para você baixar a fonte que te interessa. Então, no caso aqui, eu fui no Google, coloquei fontes ou fontes para baixar, e aí tem vários sites que disponibilizam fontes, e, por exemplo, aqui o Dafonte, o Netfontes e outros. Eu vou clicar aqui no Dafonte, e aí você pode pesquisar vários tipos de fontes, né? Tem fontes aí, né, de caligrafia, fontes temáticas, de terror, enfim, né, de jogos. Eu vou pegar um exemplo que já está aqui em destaque no site, que é esse Bubbleshine, e vou baixar, ok? Então o primeiro passo é você localizar algum site de fonte, encontrar a fonte que você achou que vai encaixar, né, bacana no tema aí do seu site, e aí você clica em baixar e faz o download dessa fonte. Depois que você fez o download, vai ser baixado em um zip, né? Aí você pode dar um clique direito, no caso aqui eu uso o pzip, eu vou extrair esse zip, ou você pode usar aí outro aplicativo, né, de zip. Importante que você descompacte essa fonte. Às vezes ela vem em mais de um formato. Aqui tem uma fonte TTF, tem uma outra OTF. Eu vou copiar aqui a TTF, já vai ser suficiente para mim. Vou copiar aqui o TTF e vou colar dentro da pastinha do meu projeto, ok? Pode ser logo na raiz, pode ser dentro de outra pasta, né? Coloquei aqui dentro da pastinha do meu projeto. E agora eu vou para o código, ok? Vou aproveitar aqui o W3 Schools, a referência aí que eu sempre uso nos meus estudos de programação. Vou copiar aqui o bloquinho do Font Face e vou para o código, ok? Então, vocês notem agora que além da minha página HTML, eu tenho aqui também o meu arquivo da fonte, o bubbleshine.ttf. É um arquivo que eu baixei, né? Baixei lá o zip, descompactei e peguei esse arquivo TTF. Esse é o arquivo dessa minha fonte diferente, né? Uma fonte bem legal aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui uma propriedade, vou usar aqui o bloquinho do Font Face, dessa regra, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um nome para essa fonte. Por exemplo, vou dar um nome aqui, minha fonte, é o nome que você quiser. E aqui em SRC você vai especificar qual o endereço, qual o URL dessa fonte. Como ela está na mesma pasta, está na raiz aqui do meu projeto, basta eu colocar o próprio nome dela, no caso aqui já até encontrou, né? Caso estivesse dentro de uma pastinha, você poderia colocar o caminho, né? O nome da pasta barra o nome da fonte.
Então, reparem que eu criei esse único bloco aqui, ó, fontface, @fontface, e aí eu especifiquei font family, dei um nome, chamei de minha fonte, e o src eu passei aqui uma URL, né, que é o endereço, né, para o local onde se encontra o meu arquivo da fonte, que no caso está na mesma pastinha, então basta o nome do arquivo para ele encontrar a minha fonte. A partir de agora, uma vez que você usou essa regra do fontface, você pode começar a se referir acerca dessa fonte pelo nome que você atribuiu. Então, toda vez agora que você usar minha fonte, você está referenciando essa fonte que você está usando aqui, que você colou no seu projeto. Então, ele já vai conseguir reconhecer e aplicar essa fonte nos seus elementos HTML. Então, agora eu vou trocar, ó, onde estava aqui Verdana, eu vou colocar aqui minha fonte, foi o nome que eu dei, e ele vai buscar aqui a fonte que está nesse arquivo bubbleshine.ttf. Vou dar um Ctrl S, vou salvar aqui o meu exemplo, e agora eu vou atualizar minha página. Vamos ver o resultado? Tá aí, ó. Vou dar um pouquinho mais de zoom para vocês verem aí. Então tá aqui, ó, minha fonte diferente. Então, foram esses passos aí que eu queria mostrar para vocês, né, pessoal? Então, primeiro vocês localizem um site, localizem uma fonte que seja interessante, baixa a fonte, descompacta, cola dentro aqui da pastinha do projeto, e aí basta criar o bloco da regra, no qual você vai especificar o endereço da fonte, né? No caso, ela está na mesma pastinha, então bastou o nome, e você vai especificar um nome para a fonte, e aí você pode começar a usar essa fonte para aplicar aí nos seus elementos HTML, ok? E esse foi o nosso resultado aqui, eu apliquei essa fonte no meu título H1 na minha página web. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, aguardo vocês aí nos próximos, até mais!